Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E começando com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Deputado, muito obrigada pela oportunidade da entrevista. Obrigado, Simone. Eu que agradeço a você e a todos no SBT News. Queria começar pedindo para o senhor se apresentar. Embora o senhor tenha tido mais de 1 milhão de votos para a Câmara Federal, o senhor seja uma figura muito falada, comentada em São Paulo, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. O senhor dissesse sua idade, sua formação acadêmica e os outros elementos que o senhor acha que o identificam. Bom, antes de tudo, eu tenho 41 anos completos, sou pai da Sofia e da Laura, duas filhotas, casado com a Natália, moro no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Me formei, tive a oportunidade de me formar na USP em filosofia. Depois da minha formação, trabalhei como professor em escola estadual, depois dei aula em institutos, universidades, até me tornar deputado, estava dando aula na PUC de São Paulo, na pós-graduação, e pude estender também a minha formação acadêmica com uma especialização em psicanálise, e o meu mestrado eu fiz em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Essa é a minha formação. Atuei desde os 22 anos de idade na sala de aula como professor, né, em várias instituições, e tenho uma atuação de mais de 20 anos no movimento de luta por moradia, que é o que me trouxe para a vida política, para a disputa eleitoral. Mas eu comecei isso, Simone, muito na atuação social, né, no movimento Sem Teto, ao lado das pessoas que estavam em área de risco, que moravam em favela, em situação de rua, nas situações mais precárias, lutando para que tivessem moradia e dignidade. Para mim foi um grande aprendizado de vida. E política, para mim, é isso. Embora hoje eu não esteja no movimento, a política segue sendo, para mim, a principal ferramenta para poder melhorar e mudar a vida das pessoas, né? Faço isso hoje como parlamentar, tive a honra de ser o deputado mais votado do estado de São Paulo. No meu primeiro ano de mandato já consegui ter uma atuação efetiva, de aprovar 3 projetos de lei, e agora enfrentando esse desafio de pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ok, então vamos falar de propostas. Vamos começar com o transporte público. O transporte público é um gargalo na cidade de São Paulo, seja impedindo o avanço do desenvolvimento econômico, né, tornando tudo mais caro e também dificultando o deslocamento do trabalhador, da pessoa que quer ir para o lazer. Pergunto ao senhor, nos seus planos para o transporte público de São Paulo, o que o senhor vai privilegiar? O bilhete único, por exemplo, que é uma bandeira da sua vice, Marta Suplicy, quando prefeita, ou o senhor vai privilegiar, por exemplo, a tarifa zero, que é uma bandeira hoje do seu adversário, o atual prefeito Ricardo Nunes? Vamos lá, Simone. Primeiro, se você pensar, as grandes conquistas no transporte público em São Paulo foram feitas por governos de esquerda. Foram feitos pelos governos do PT, do nosso campo político. Então, você pega no governo da Marta, foi feito o bilhete único, foi feito como iniciou os corredores de ônibus. Depois você pega no governo do Fernando Haddad, foi o governo que fez maior extensão de corredores de ônibus e faixas exclusivas. Essa é uma área fundamental. Porque para estimular o uso de transporte público, a gente tem que tocar em 2 pontos-chave. Primeiro, reduzir a superlotação. Esse é um problema. De quem sai das periferias da cidade, fica 1h30 dentro de um ônibus lotado para poder chegar no trabalho, e depois essa mesma maratona para voltar para casa no fim da tarde, nós estamos falando de qualidade de vida das pessoas. Então, reduzir a superlotação é essencial. E para isso, tem que ter a coragem de comprar briga quando as empresas de ônibus tiram frota. Sabe por que o ônibus muitas vezes é superlotado? Porque aquela linha que deveria passar de 15 em 15 minutos, a empresa passa de 30 em 30, ela é remunerada no subsídio da prefeitura pelo número de passageiros que carrega, então ela economiza no ônibus, economiza funcionários, economiza em diesel, né? E quem paga é o povo com superlotação. Nós vamos ficar em cima, fiscalizar e cobrar com GPS nos ônibus, que já é previsto no contrato de licitação, para que a prefeitura monitore e todas as viagens previstas sejam feitas para que não tenha superlotação.
O segundo ponto é aumentar a velocidade. Como é que se aumenta a velocidade dos ônibus? Com mais corredores e faixas exclusivas. Isso vai ser ampliado. A gestão atual foi algo vergonhoso nessa área. O plano de metas para essa gestão era fazer 40 quilômetros de corredores de ônibus. Eles fizeram 4, Simone. 10%. Então, nós precisamos atuar pesado em relação para melhorar o transporte público nessa área. E, por fim, a tarifa zero que você mencionou. Vamos combinar que, primeiro, muito antes do prefeito querer adotá-la aos domingos, ela foi uma bandeira nossa. Eu, quando candidato a prefeito em 2020, defendi a tarifa zero. A primeira vez que ela foi discutida e chegou aí à Câmara Municipal para ser implementada em São Paulo foi no governo da Luíza Erundina, do meu partido, que foi minha candidata a vice na última eleição. Essa é uma bandeira historicamente do nosso campo. E quem tirou do plano foi ele. Não, o prefeito, ele dizia, inclusive, quando era vice do Bruno Covas, que era impossível. É isso que eles diziam, que eu era utópico. Como ele está chegando ao fim do mandato, não tem uma marca, não tem um resultado, depois de 3 anos como prefeito de São Paulo, qual é o legado dele? É ter dobrado a população em situação de rua, é ter espalhado a Cracolândia pelo centro, gerando insegurança numa política profundamente equivocada, é ter aumentado as filas da saúde 50%, tentou tirar da cartola isso. Né? Nós defendemos a tarifa zero. O senhor vai manter a tarifa zero? Não só. Nós queremos ampliar a tarifa zero, não apenas nos domingos. Agora, não pode ser tarifa zero com ônibus zero, que é o que está acontecendo hoje. É tarifa zero, mas reduz a frota. E as pessoas têm que ficar esperando um tempão no ponto. Mas o senhor vai conseguir implementar todas as melhorias que o senhor acabou de listar como necessárias sem cobrar a passagem? Veja, a tarifa zero geral, ela é um ponto de chegada, ela não é um ponto de partida. Não dá para você implementá-la hoje e amanhã. Você precisa ter planejamento. Primeiro, integrando com o metrô. Porque o metrô leva mais de 4 milhões de passageiros dia. Se você tem tarifa zero no ônibus e não tem no metrô, resultado, vai ter migração de passageiros do metrô por ônibus e você superlota e colapsa o sistema. Tem que ter integração. Tem que ter planejamento para absorver o aumento da demanda no sistema com tarifa zero. E tem que ter uma solução para o problema de custo. E essa solução é eletrificação da frota. Hoje, o ônibus elétrico, a bateria, que já é implementado, por exemplo, na China, em Xangai, 98% da frota é elétrica. O ônibus elétrico, ele é 2 a 3 vezes mais barato o custo de rodagem do que o ônibus a diesel. Mas tem que ter investimento. Tem que ter um investimento inicial para comprar, porque a bateria ainda é uma tecnologia cara, a bateria de lítio do ônibus elétrico. Por isso eu fui para o BNDES, com o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, levei as empresas concessionárias de São Paulo para discutir um fomento inicial para as empresas, uma linha de crédito para a compra de ônibus elétrico para São Paulo e para outras grandes cidades do Brasil. Porque aí é um ganha-ganha. Você consegue ter um barateamento que facilita a redução gradual de tarifa e, eventualmente, ao fim, a tarifa zero, e tem o ganho ambiental de reduzir as emissões de carbono e poluição. Ok, vamos falar de saúde agora. Nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento significativo de reclamações sobre dificuldade de marcação de consulta, de exames, demora, ou seja, tem um problema crônico e crescente na questão da saúde na cidade de São Paulo. Qual é o seu plano para resolver essa demanda tão importante da população paulistana? Simone, primeiro, é triste de ver. Sabe, eu estava em Perus, outro dia, na Zona Noroeste, conversando com um grupo de moradores. E aí eles me disseram o seguinte, uma senhora levantou a mão, a gente estava falando dos problemas do bairro, soluções, ela falou, olha, meu filho é autista. E eu fui aqui, fui no posto, fui no CAPS, fui na UPA, não consegui tratamento para o meu filho. Eu fui conseguir tratamento e acompanhamento para o meu filho em Cajamar. Cajamar, que é uma cidade vizinha ali na Zona Noroeste, da região metropolitana, muito mais pobre que São Paulo, com muito menos estrutura que São Paulo. Ou seja, você vai para algumas regiões da cidade e gente que precisa de medicamento regular, medicamento para pressão, medicamento para o colesterol, de uso contínuo, às vezes medicamento de alta complexidade, de alto custo. Você vai no posto de saúde, às vezes não tem dipirona. Mas isso é repasse do Estado, que vem também do Não, é compra do município. É compra do município? Remédio é compra do município. Né? E você não tem o básico. Nós estamos falando da cidade mais rica da América Latina.
Como é que resolve? Não ter remédio no posto. Então, primeiro, tema da fila. Como resolve? Hoje a fila aumentou em 50% a fila de espera para exames. Né? Nós estamos chegando a 500 mil pessoas na fila de espera, 490 e poucos mil, além da fila de cirurgia. Nós temos que digitalizar e modernizar o conjunto do processo. Então, por exemplo, para agendamento de consulta, isso reduz, inclusive, o esforço das pessoas e a fila no equipamento do posto de saúde. Você não precisa ir para o posto de saúde para agendar consulta. Hoje você poderia agendar consulta por celular com o aplicativo do SUS na cidade. Então, você implementar esses mecanismos de inovação e digitalização, você ir acompanhando a sua fila. Eu estou me reunindo com uma série de especialistas da área, ex-secretários de saúde do município, Gonçalo Vecina, dentre outros. Temos feito reuniões regulares para pensar um conjunto de medidas para redução das filas, tanto para exame quanto para procedimento na cidade de São Paulo. Além, lógico, do atendimento especializado, né, das consultas médicas. Então, nós vamos atuar nessa área. A digitalização nos ajuda muito para reduzir fila. Mas não falta médico? Outro elemento, vou chegar nele. A falta de médico. Vamos lá, depois eu falo da telemedicina. A falta de médico, aí é uma parceria que a prefeitura tem que ter a abertura de fazer com o governo federal. O presidente Lula retomou o Mais Médicos. Nós temos um problema crônico, que a falta de médico ela é regional. Tem médicos que não querem ir para regiões mais distantes das periferias, seja porque considera perigosa, seja porque acha que o salário não funciona. Você tem que ter um plano de contratação, um plano de carreira, inclusive garantindo salários que sejam atraentes para esses profissionais estar nas periferias e atuarem lá, e fazer um convênio bem feito com o governo federal para garantir os mais médicos em São Paulo. Ah, mas aí é o médico cubano. Olha, a pessoa que está lá, no fundão do Jardim Ângela, ela não quer saber se o médico é cubano, se é mexicano, se é brasileiro. Ela quer alguém que trate bem e receba ela. Né? Então, retomar isso, a minha relação com o presidente Lula e com o governo federal, permite garantir o Mais Médicos na cidade de São Paulo. E só para concluir, o terceiro ponto, que é chave para a redução de filas, é o uso adequado da telemedicina. Eu tive com a Anistela Haddad, que é a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, entendendo como isso está sendo planejado na cidade. Tem que tomar muito cuidado, porque a telemedicina não pode ser para o primeiro atendimento. O primeiro atendimento ele tem que ser pessoal. O contato do clínico, do médico com o paciente. Isso é muito importante. E considerar que nem todo mundo na periferia, por exemplo, vai ter condições de ter uma internet, de ter equipamentos para poder fazer uma consulta. Mas aí eu estou falando da telemedicina aplicada no próprio equipamento de saúde. Tá? Então, você vai ao posto. Vai ao posto e faz a consulta por telemedicina. Também tem que ser casos mais simples, determinados, casos de retorno, ou casos, por exemplo, em que você vai informar para o paciente o resultado do exame, fazer a análise do resultado do exame, e por aí vai. Então, se você usa de uma maneira mais racional, efetiva, a telemedicina, um convênio mais forte com os mais médicos, né? E você digitaliza todo o processo, integra os sistemas, o sistema municipal com o sistema estadual da CROSS, por exemplo, integra os prontuários digitais e eletrônicos, você reduz drasticamente a fila e melhora o atendimento à saúde aos mais pobres na cidade. O senhor citou essa parceria com o governo federal, com o governo Lula. O senhor acha que vai ser tão fácil também fazer esse tipo de parceria com o governo do estado, que hoje é ocupado por Tarcísio de Freitas? Olha, uma coisa que eu quero é, podendo me eleger prefeito de São Paulo, em janeiro, no primeiro mês de governo, propor uma mesa com o presidente Lula e com o governador Tarcísio, os três, para discutir os principais problemas de São Paulo. O problema da segurança pública, que nenhum dos entes resolve sozinho. O problema da saúde, porque o SUS é um sistema integrado que passa por Estado, município e União, né? E discutir, porque, veja, minhas posições, você conhece, Simone, quem está assistindo a gente conhece, sabe qual é a minha posição partidária, política. Agora, quando você chega para sentar na cadeira da maior cidade do Brasil, da cidade mais rica do hemisfério sul do planeta, você não vai representar só o seu partido e as suas posições políticas e ideológicas, você tem que representar a cidade, ser eleito para isso. E você tem que ter a grandeza e a capacidade de diálogo para conversar com quem pensa diferente. Vou lhe dar um exemplo. Eu disse no começo que aprovei 3 projetos de lei aqui como deputado,
federal em Brasília. Projeto de lei das cozinhas solidárias, uma política de combate à fome, que o presidente Lula assinou o decreto agora. O projeto de lei do combate ao golpe do consignado contra aposentados e pensionistas, que é um absurdo, uma sacanagem que as financeiras fazem, inclusive extraviando o dado do INSS. E o projeto de monitoramento das políticas públicas de combate à desigualdade, que é um problema que a gente tem no Brasil, faz a política e depois não avalia, não repensa a política. Aprovei esses 3. Com votos de deputados do MDB, do PSDB, do União Brasil, do Republicanos, de partidos que não estão no meu campo político. Só pude fazer isso por diálogo, porque política envolve essa capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Então, se eleito prefeito de São Paulo, vou ter o diálogo institucional com o governador, né, e com todas as instituições da cidade, além do presidente da República. Agora, é lógico que tendo um alinhamento político maior com o presidente, isso permite também construir uma relação com o governo federal que hoje a prefeitura não tem tido por falta de disposição política. Bom, um tema que vai exigir muito trânsito ali com o governo do estado é a Cracolândia. Então, eu queria entender a forma como o senhor enxerga o problema da Cracolândia e como se resolve. Ela é um problema de polícia, enquanto a gente sabe que tem tráfico? Ela também é uma questão de saúde pública em função do estado dos usuários. Então, como é que se combate isso? Todo mundo que é candidato à Prefeitura de São Paulo diz, não, eu vou aliar as 2 vertentes. Como fazer isso? O senhor acha que o usuário da Cracolândia, que já está ali no fundo do poço, ele tem condições de, eu quero ser internado? O senhor é a favor da internação compulsória? Vamos lá. Eu acho que, e como tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria, estudei essas questões, primeiro, não tem bala de prata. Não tem uma coisa, quem vier dizendo, eu vou resolver a Cracolândia só com isso. Eu vou fazer essa medida e amanhã não tem mais Cracolândia. Eu me lembro do Dória, quando se elegeu prefeito, falou, vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Disse até que acabou. Pois é, passou 8 anos que ele se elegeu, hoje a Cracolândia está maior, mais dispersa, o problema só piorou. Vai perguntar para o comerciante da Santa Efigênia que foi saqueado, para o morador da região da Luz, só piorou o problema com uma linha de tiro, porrada e bomba. Francamente, não é isso que resolve. Nós temos que integrar essas vertentes na prática, de fato, né? E sabendo que é um problema que vai ter iniciativas de médio prazo e iniciativas imediatas de curto prazo. Primeiro problema da Cracolândia, Simone, é sim um problema de segurança pública, né? Como a droga chega na Estação da Luz? Ela não nasce lá. Droga chega a partir de quadrilhas organizadas. Então você tem que ter uma atuação de inteligência, de monitoramento, para buscar impedir a chegada da droga. Esse é um papel da polícia, do governo do estado com a sua polícia civil, né? Você tem que ter uma identificação e monitoramento dos usuários, né, para poder ver as políticas públicas mais adequadas. Você falou internação, redução de danos. Veja, não existe uma solução universal para todos os casos. Você tem que ver caso a caso. Medicina não se faz no atacado, se faz no varejo, olhando caso a caso. Esse caso, pelo nível de dependência, pelo nível de autocontrole, vai ser redução de danos. Este caso, a internação. É assim que... Então, o senhor admite que existe a possibilidade da internação compulsória, dependendo do caso? É que você tem que ver o que é como você trabalha o conceito de internação compulsória. Isso é importante, porque às vezes as pessoas acham que internação compulsória é você arrastar alguém sem anuência e botar... Internação compulsória... Precisa da família, né? A compulsória que se faz sem a anuência da família, de ninguém. É lógico que uma pessoa que está na droga, ali totalmente tomada pela droga, muitas vezes ela não tem a condição e a consciência de tomada de decisão. Para isso você tem que trazer o âmbito familiar e buscar um tratamento. Agora, não existe ali solução mágica. Nós temos que ter isso claro. E aí, passo para o que eu acredito que tem que ser feito. 3 linhas. Primeiro, atuação de segurança pública, como eu disse, integrando o GCM, policiamento, inteligência e investigação. Segundo, consultórios de rua através de CAPs móveis. Você estabelecer tendas, essa pessoa não vai a um psiquiatra, essa pessoa não vai a um CAPs. Você tem que levar o CAPs até ela, para poder fazer o atendimento. E atrair, convencer, trazer para o tratamento. Eu estava um dia conversando com monitores que trabalham com dependentes químicos na Cracolândia. E um deles fez uma fala que me sensibilizou muito. Ele falou, eu fui viciado.
eu estava na Cracolândia. Ele falando, você não sabe o que é. Eu roubava coisa na casa da minha mãe para comprar droga. Eu perdi Fundo totalmente do poço, isso. né? Perdi minha família, eu perdi tudo. Eu fiquei sozinho e sem ninguém. Ele falou, foi resgatado pelo programa de Braços Abertos, né, que foi feito na época na gestão do Fernando Haddad. Ele conseguiu porque fez a redução de danos com os usuários e ele virou monitor porque ele falou, agora eu fiquei sem família, o sentido da minha vida é buscar tirar pessoas do fundo do poço como eu estava. Uhum. É resgate. Você tem que resgatar as pessoas, você tem que estender uma mão. Essa mão é na saúde e essa mão também é numa intervenção social, né? Então, ali é um problema de pessoas que não têm moradia, de pessoas que não têm emprego. Então, você tem que atuar, para além da saúde e da segurança pública, você tem que atuar com acolhimento humanizado para tirar aquela pessoa da rua. Porque uma coisa leva a outra. A pessoa está na rua, sem perspectiva, sem futuro, vai para a droga. Aí é um ciclo sem fim. E, por último, o tema do emprego, que é frentes de trabalho, você poder... A prefeitura abrir, olha como está a zeladoria da cidade. Largada, praça que virou matagal, buraco na calçada. Junta essas pessoas, faz o tratamento, logicamente, e depois resgata através do trabalho, pagando um salário digno para a pessoa poder... É um ganha-ganha. A cidade ganha, fica melhor cuidada e você está devolvendo uma pessoa para o convívio social. Esse discurso da minha missão agora é tirar outras pessoas da Cracolândia é um discurso que a gente ouve muito entre religiosos que atuam na Cracolândia. Na sua gestão, a prefeitura vai fazer convênios com entidades religiosas para que eles atuem ali com esse discurso religioso que ajuda a tirar muita gente ali da droga? Olha, se for quaisquer entidades, qualquer igreja, sejam elas religiosas, sejam elas laicas, sejam elas de organizações sociais da região, qualquer entidade que faça um trabalho sério, né, que tenha profissionais da saúde mental, que siga as diretrizes da reforma do psiquiátrico e da lei, nós vamos fazer convênio, porque a prefeitura sozinha não consegue, ela precisa ter essa parceria. Mas aí nós temos que separar o joio do trigo. Não é? Como em qualquer lugar, existem as entidades sérias, sejam religiosas, não sejam religiosas, que fazem um trabalho bem feito, bem intencionado, com profissionais qualificados, e essas precisam ser valorizadas, e a prefeitura tem que fazer parceria. E existem as entidades que não são sérias, inclusive com casos até de agressão de dependentes, químicos, essas não dá para fazer parceria. Vamos falar agora do seu grande tema, que é a moradia. O senhor citou 3 projetos que o senhor conseguiu aprovar aqui, e nenhum deles diz respeito à moradia, desenvolvimento urbano. E esse é um tema em que o senhor divide paixões, né? O senhor fala para aquele que precisa de moradia, que adere ao seu discurso, mas o senhor cria um problema enorme para o senhor mesmo, junto àqueles que acham que o senhor vai socializar a propriedade, que vai ter invasão, que o senhor vai liberar a invasão de apartamentos, de casas. Ou seja, como modular o discurso para aquele que precisa de casa, que vive de uma forma indigna, e modular o discurso com aquele, por exemplo, que é vizinho da sua vice, a Marta Suplicy? Simone, moradia para mim, a causa do sem-teto, das pessoas que estão na rua, de uma família que às vezes tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite do filho, de uma família que às vezes não consegue dormir à noite quando chove, com medo do barraco cair ou da água subir e entrar. Esse tema para mim não é um tema só eleitoral, esse tema é um tema de vida. Porque é de uma indignidade você negar um teto. Vamos nos imaginar, eu tenho 2 filhas, sou casado, eu tenho minha casa. Imagine você no fim do dia, cansada, saindo aqui do SBT e você não ter para onde ir. É muito doloroso. Agora, a atuação do Movimento Sem Teto, que eu com muito orgulho fiz parte durante 20 anos, ao contrário do que diz o meme, a fake news e tal, nunca tomou ou invadiu a casa de ninguém. O Movimento Sem Teto dá casa para as pessoas. Nós demos casa para mais de 15 mil famílias. Casas com dignidade. O primeiro conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida,
do Brasil, com varanda, elevador e 3 dormitórios, foi feito pelo nosso movimento, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Nesse momento, o maior empreendimento de moradia popular da cidade de São Paulo, em número de apartamentos, 2.650, é em Itaquera, e é uma parceria do Movimento Sem Teto com Minha Casa Minha Vida. Então, o Movimento Sem Teto dá dignidade, da casa. A história que invade, eu gostaria de saber que dessem uma casa que o movimento tomou dos outros. Pelo contrário. Agora, o que o movimento faz... Os terrenos ocupados. Esse é um ponto importante para a gente falar. Existem terrenos e prédios abandonados, sem função social, que devem muitas vezes mais imposto que o valor do próprio imóvel, que estão em situação ilegal, pelo que diz o Estatuto da Cidade, uma lei federal. Diz lá, abertamente, isso não é a minha opinião, está na lei brasileira. Um imóvel sem função social, sem uso e ocupação, que fica abandonado, largado, que deve imposto e tal, ele, depois de um certo tempo, o proprietário não fazendo nada, 5 anos, é desapropriação sanção. O Estado já deveria, ou a prefeitura, desapropriado para moradia social. Não fez. A atuação do movimento ao ir a esses imóveis para fazer a denúncia é de cobrar que a lei seja cumprida, que esses imóveis sejam desapropriados. Olha como está o centro de São Paulo hoje. Aqueles imóveis vazios, largados, depreciados, caindo aos pedaços no centro, inclusive fortalece a sensação de insegurança na cidade. O senhor vai desapropriá-los se eles estiverem em dívida com a prefeitura? Vou fazer a lei ser cumprida. E não só para fazer moradia social. Ali o centro, a revitalização do centro, nós temos que pensar moradia social, moradia para a classe média, comércio no térreo, o casarão que está abandonado virar um centro cultural, um centro de formação. Você revitalizar algumas regiões do centro de bares e restaurantes. Mas qual vai ser o critério para desapropriar? A lei. A lei diz muito claramente. Agora, a lei diz, olha, 5 anos, PTU progressivo, não fez nada, não apresentou projeto, desapropriação sanção. Só 5 anos? Isso já é suficiente? Ok. Mas 5 anos após a notificação municipal. Vários desses imóveis estão há 30 anos. Quem anda pela cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando, gerando insegurança para a população. Aí fica lá só coisa que não presta, crime, droga. No abandono gera isso. Violência contra a mulher, violência sexual, nesses terrenos baldios abandonados na periferia ou nesses prédios abandonados no centro. Então, esse é o trabalho que o movimento faz. Aí perguntaram para mim um dia, falou, Boulos, mas no seu governo, se você for eleito, você vai ter invasão. Eu falei, olha, o meu governo, se eu for eleito, com certeza, é o que menos invasão vai ter na história de São Paulo. Porque sabe o que gera ocupação? O quê? O que gera ocupação é falta de política de moradia. As pessoas, ninguém ocupa um lugar porque quer, é porque não tem política. E o meu governo vai ter política de moradia. Em quanto tempo você acha que se resolve o problema de déficit habitacional na cidade de São Paulo? Olha, isso não é fácil de resolver de uma hora para outra. Não vou ser demagogo aqui e falar, eu vou resolver isso, não vou ser o Dória. Em um ano eu resolvo, em um mês. Não existe. Nós temos um déficit habitacional de quase 500 mil famílias na cidade de São Paulo. Nós temos 1 milhão de pessoas morando em favela. Isso você tem que fazer uma política pública planejada. Né? Atuando, população em situação de rua, é uma política específica, acolhimento, geração de renda para tirar as pessoas da rua. Pessoas que estão em área de risco, urbanização, favela, urbanização, né? Regularização fundiária. Né? O déficit habitacional tem várias faces. Né? Todas essas são faces diferentes do déficit habitacional. Construção de moradia, operar com multirão para urbanização de favelas, para reboco, pintura das casas, fazer as ruas, vielas, escadarias, né? É uma política pública integrada. Seria absolutamente irresponsável da minha parte dizer eu faço isso em 1 ano, em 2 anos. Nós temos que começar. Isso é importante. A promessa de cumprimento da lei é o seu antídoto contra essa imagem, essa caricatura de invasor que colou no senhor? É que, veja, tem que ver para quem colou. Isso também é fato, porque tem gente que fala isso e difunde isso na rede social, Simone, por má intenção. Né? Tem gente que faz porque está num campo político diferente do meu, e aí, em vez de fazer a discussão política, como nós estamos fazendo aqui, me dando a oportunidade de esclarecer, de falar da atuação do movimento, do que eu penso de moradia, resolve com um meme ou com um vídeo de 15 segundos. Infelizmente, a lacração substituiu a discussão na política brasileira. E não pode ser assim. E tem uma parte
que eu acho que é até minoritária, que recebeu essa informação e não recebeu outra. E às vezes fica uma dúvida. E eu vou, com muita tranquilidade, durante a campanha, fazer o que nós estamos fazendo aqui, explicar qual que é essa atuação do movimento, explicar que não é uma atuação contra a lei, ao contrário, é para o cumprimento da lei, do Estatuto da Cidade, do plano diretor, da função social da propriedade na Constituição, e eu tenho certeza que as pessoas vão entender. Ok, bom, o senhor citou mais de uma vez aqui o presidente Lula. O senhor acha que vai ter esse cenário político nacional de bipolaridade vai vir também para a Prefeitura de São Paulo? Ou seja, a Prefeitura de São Paulo vai ser disputada entre Bolsonaro e Lula? Olha, eu quero discutir a cidade de São Paulo. Eu sou pré-candidato à prefeitura para apresentar soluções para a maior cidade do Brasil, que é uma cidade que historicamente é inovadora, é acolhedora, é diversa, que tem um orçamento de 113 bilhões de reais, uma capacidade de investimento gigante. São Paulo é uma Ferrari, só que hoje tem um piloto que é meio barbeiro. Esse é um problema que nós temos. Então, nós precisamos, hoje em São Paulo, colocar São Paulo no lugar onde ela não devia ter saído. O senhor tem carta? O senhor tem carta? O senhor tem carta? De habilitação? Tenho, claro. Sou um bom piloto. Modéstia à parte. Mas te dizer o seguinte, eu tive a oportunidade nesse último ano de visitar grandes cidades globais e conhecer experiências que estão acontecendo ao redor do mundo. Fui para Paris, conversei com a prefeita Anne Hidalgo para conhecer o projeto Paris 15 Minutos, que reduz distância entre local de moradia e local de trabalho. Projeto inovador, absolutamente inovador. Leva mais equipamentos de lazer, esporte, cultura para as regiões mais distantes e periféricas, para que as pessoas não tenham que atravessar a cidade para ir para um teatro, para ir para um cinema, para ir trabalhar, melhora a qualidade de vida. Fui para Xangai e para Pequim conhecer o projeto de eletrificação da frota de ônibus. Estive também em Santiago com a prefeita Iracy Hassler, que é a cidade fora da China com o maior percentual de ônibus elétricos. Conhecer como eles fizeram, com detalhe, tempo de resistência da bateria, como que dá para trazer para cá e tudo mais. Fui para Nova York conhecer o projeto de revitalização dos galpões abandonados que o ex-prefeito Bill de Blasio fez, porque nós temos muitos na cidade de São Paulo. Se olhar hoje, o mundo está discutindo redução de distância, transição energética, combate às mudanças climáticas, né? Apropriação do espaço público de convivência. E São Paulo não está fazendo poda de árvore. São Paulo não tapa buraco da calçada. É triste ver. É isso que eu vou querer discutir na eleição. Agora, é natural que os apoios apareçam. E eu não tenho vergonha de quem me apoia. O presidente Lula me apoia. Né? Sou o candidato apoiado por ele em São Paulo. E tenho orgulho, vai estar no meu palanque junto comigo, é o presidente da República, tem realizações importantes, está levando, junto comigo, a gente conversando diuturnamente para levar projetos para São Paulo, Universidade Federal da Zona Leste em Itaquera, né? O Instituto Federal de Cidade Tiradentes e do Jardim Ângela, o novo Hospital Federal da Unifesp em Santo Amaro para atender uma parcela importante da Zona Sul, discutindo isso com o presidente Lula para levar esses benefícios. Agora vai sair a seleção do PAC com mais obras na cidade de São Paulo, investimentos do governo federal. Agora, o meu adversário, o prefeito Ricardo Nunes, talvez até por não ter uma pessoa um pouco insegura, não se coloca, omissa nos problemas da cidade, ele tem vergonha do padrinho político dele, que é o Bolsonaro. Ele é um bolsonarista envergonhado, que gera até constrangimento entre os bolsonaristas, que às vezes falam em não apoiar ele, porque ele é envergonhado. Ele foi na Avenida Paulista, mas parece que ficou escondido embaixo do carro de som. Ele abraça o Bolsonaro, né, mas não quer aparecer na foto. Então está respondido, vai ter uma contaminação nacional na eleição da cidade. Isso sempre teve. Nenhuma eleição de uma cidade de 12 milhões de habitantes, da cidade mais importante do Brasil, não tem impacto nacional e não recebe impacto nacional. Isso sempre teve. O que eu estou lhe dizendo é que isso logicamente vai aparecer. Ricardo Nunes deve ser o candidato do Bolsonaro, embora ele faça isso de forma meio envergonhada. Né? O presidente Lula me apoia. Agora, o que eu quero é discutir a cidade. Eu não vou fazer da discussão de São Paulo um ringue ideológico. Eu quero discutir os desafios e os resultados para a cidade de São Paulo. O senhor certamente vai ter o apoio do ministro Fernando Haddad. Como é que o senhor avalia a gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo? Fernando Haddad foi um grande prefeito de São Paulo. Mas não se reelegeu. Não se reelegeu porque olha qual era aquela circunstância. Impeachment da Dilma, foi naquele ano, Lava Jato contra o Lula,
Assim, a esquerda, naquele ano de 2016, perdeu 80% das cidades que governava. Era uma circunstância muito determinada. Agora, a avaliação com que o Haddad terminou a Prefeitura de São Paulo, pegue a pesquisa feita no ano passado, ano retrasado, quando ele foi candidato a governador, 6 anos depois do fim do mandato, novamente de avaliação da gestão dele. Depois que passou o tempo, aí veio o Dória, não sei o quê, as pessoas fizeram a comparação e a avaliação da gestão do Haddad aumentou. A gestão do Haddad recuperou espaços públicos de convivência em São Paulo. A Paulista aberta aos domingos é da gestão Haddad. O carnaval de rua, que hoje traz recursos para a cidade, além de turismo, para movimenta, veio da gestão Haddad. A maior parte dos corredores de ônibus, a gestão que mais construiu corredores, foi com o Haddad. Então, você tem um legado de políticas públicas, né, que não pode ser ignorado. Velocidade nas marginais, que foi algo que ele fez, ele reduziu, e isso foi revisto imediatamente após pelo então prefeito João Dória. O senhor vai manter a velocidade como é hoje, 90 como velocidade máxima nas pistas expressas, ou o senhor vai reduzir como fazia a gestão Haddad? Veja, eu acho que esse debate específico tem que ser discutido com a população. A população sempre disse que queria velocidade maior. Pois é, eu acho que se esse é o cenário, nós temos que atuar para combinar isso com redução dos indicadores de violência no trânsito, né? Então, para você ter um grau de fiscalização que impeça aumento da mortalidade no trânsito com isso. Então, a solução para esse problema de velocidade, eu acho que passa por um diálogo, por planejamento urbano e viário e por uma fiscalização e educação no trânsito, para que o trânsito não se torne um espaço perigoso, como é hoje. Perfeito. Bom, que papel o senhor espera que a pré-candidata hoje, Tabata Amaral, do PSB, possa ter numa eventual prefeitura sua? Eu pergunto porque, bom, as pesquisas a colocam na terceira posição das intenções de voto neste momento, é o retrato atual. Se caminhar desse jeito, o senhor acha que ela pode ter, por exemplo, na sua campanha, um papel como Simone Tebet teve na campanha do presidente Lula? Simone, não seria correto da minha parte, nem respeitoso da minha parte, entrar nesse tipo de discussão na medida em que a Tabata é candidata, é uma pessoa por quem eu tenho respeito, é uma boa deputada federal, faz o trabalho na área de educação, é reconhecida por isso, e que eu acho que pode, inclusive, ajudar a qualificar o debate da eleição para a prefeitura. Porque se você olhar o prefeito, o nível para que ele leva o debate é muito difícil, né? É baixo. Você pega outro dia, ele vai dizer o Boulos é do Ramais, é criminoso, se refere ao prefeito Ricardo Nunes. Eu fui candidato a prefeito na última eleição contra o Bruno Covas. Nós temos uma campanha que todos vocês, jornalistas, reconheceram como a mais civilizada dos últimos anos em São Paulo. Nós discutimos a cidade com divergências, né? Com diferenças, às vezes duras e firmes, mas sempre com respeito, sem baixar o nível, sem elevar o tom para além do razoável. Eu fiz isso com o Bruno. Agora, o prefeito atual mostra que não tem essa disposição e, às vezes, essa condição de fazer um debate qualificado. Ter a Tabata como candidata, acho que ajuda, porque eu imagino, o que eu percebo da atuação dela, é que ela vai, assim como eu, querer discutir os temas da cidade de uma forma razoável e respeitosa. A forma como o senhor fala do ex-prefeito Bruno Covas sugere também uma tentativa de herdar um legado dele por uma relação amistosa, cordial, respeitosa. Mas o atual prefeito, Ricardo Nunes, ele se coloca como o único herdeiro desse legado. Afinal de contas, ele foi o vice do Bruno. Afinal de contas, quem é que está herdando alguma coisa da ideia do Bruno Covas? Você acha que a atual administração segue o ideal que o Bruno Covas tinha? Eu acho que é melhor do que falar de herança, é a gente falar de qual é essa situação. Veja, o Ricardo Nunes, ele tem uma postura totalmente diferente da do Bruno. O Bruno Covas não apoiou o Bolsonaro para presidente. Ricardo Nunes apoiou. O Bruno Covas não recebeu o apoio do Bolsonaro. O Ricardo Nunes está se humilhando para ter o apoio do Bolsonaro. O Bruno Covas fez um plano de metas para a cidade de São Paulo. Ano passado, o Ricardo Nunes picotou, o que levou, inclusive, à crítica pública de um braço direito do Bruno Covas, que era o secretário Orlando, que foi da Casa Civil do Bruno Covas, que se demitiu no governo Ricardo Nunes quando ele se aproximou do Bolsonaro e criticou publicamente isso. A ponto de hoje o PSDB, que
que era o partido do Bruno Covas, estar cogitando não apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. Então, o Ricardo Nunes, nesse sentido, ele traiu este legado que o Bruno Covas deixou para ele, né? E tem outra. Quem indicou o Ricardo Nunes vice, ele disse outro dia, porque deu uma declaração, se eu não me engano, foi no Estadão. Então, todo mundo sabe que foi o Dória, né? Com que interesse? Aí você tem que perguntar para ele. Eu não tenho condições de lhe dizer. Mas, enfim, então... e aqui não se trata de reivindicar legado. Eu fui adversário do Bruno. Não teria como reivindicar essa herança política. Nós somos adversários. O que eu digo é que nós nos respeitávamos e tínhamos uma relação bastante civilizada. Diferente do Ricardo, que se aproximou de um campo político que era oposto ao Bruno, que é o bolsonarismo. Para a gente terminar, por que ser prefeito da maior cidade do país? Olha, São Paulo, Simone, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu crio minhas 2 filhas, é a cidade que eu trabalho. E ver São Paulo largada, abandonada, me indigna. Eu estou chegando em casa, às vezes, aquele semáforo que fica mais tempo sem funcionar do que funciona. Chegar em casa, às vezes, a iluminação pública está desligada. São coisas assim, que você vê a cidade meio largada à própria sorte, que são fáceis de resolver, que são possíveis de resolver. Essa é uma das coisas que me estimula. Ver uma cidade tão rica como São Paulo, com tanta injustiça social, com gente morando... Não precisava ter gente morando na rua. É imoral ter gente morando na rua numa cidade como São Paulo. Não precisava. E isso me estimula a assumir o desafio, enfrentar, porque eu acho que o outro lado não tem... Falta coragem hoje em São Paulo. Falta coragem para pegar os problemas de frente, encarar e fazer. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho interesse escuso e oculto. Meus adversários podem me chamar do que for. Né? Cara, podem gostar, não gostar de mim e tal, mas sabem que eu estou na política pelo que eu acredito, não por nenhum interesse lateral, menor, paralelo, financeiro, de enriquecer, de nada disso. E isso me permite comprar certas brigas e ter a coragem de enfrentar certos problemas na cidade que o atual prefeito certamente não tem. O senhor disse que não tem outros interesses, mas ser prefeito de São Paulo o cacifa futuramente para ser candidato à presidência da República, ou não? Veja, é lógico que quando você disputa política e assume espaços, dentro da disputa política você tem anseios, você tem sonhos. Agora, isso não se dá por vontade. Acho que todo você para chegar lá no Congresso Nacional para 513 deputados e perguntar quem tem vontade de ser presidente da República, todos vão responder que tem vontade. Isso se dá pelas condições. Isso se dá pelas condições políticas. Eu, neste momento, estou focado não só em ganhar a eleição em São Paulo, como em governar por 4 anos. Para mim, São Paulo não é trampolim político, como outros já fizeram, para ficar no meio, sair. Se for eleito prefeito de São Paulo, vou me dedicar de corpo e alma, suar a camisa durante 4 anos para poder enfrentar os problemas da minha cidade. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Simone. Um prazer enorme falar com você e com todo mundo que nos acompanhou no SBT. E você acompanha muito em breve as demais entrevistas com os outros pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Até a próxima oportunidade.